O ex-presidente Lula tem até às 5 horas da tarde para se entregar à Polícia Federal. Os nossos repórteres estão no ABC Paulista, também em Curitiba, também na Polícia Federal aqui em São Paulo. Temos imagens do helicóptero e eu chamo Adriana Araújo no nosso plantão de jornalismo da Record sobre esta cobertura. Adriana, você. Nossos repórteres estão posicionados aqui em São Paulo, na capital, no ABC Paulista e também em Curitiba e em Brasília, aguardando uma definição sobre o caso do ex-presidente Lula. O habeas corpus solicitado pela defesa dele no Superior Tribunal de Justiça ainda não foi analisado. A informação que temos da assessoria do STJ é que ele está em análise. O ministro Félix Fischer está dentro do tribunal, mas não tem um horário definido para essa decisão sair. A informação que temos também é que, neste momento, 2 advogados estão dentro do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, conversando com o ex-presidente Lula. E eles defendem, como nós informamos agora há pouco, defendem que o ex-presidente se entregue no limite do prazo, embora há uma corrente política dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, defendendo que ele resista à ordem de prisão. Vamos então fazer agora um giro de repórteres para a gente saber atualizar, saber como está a situação nesse momento, agora 1 da tarde, 1h50 agora. Maurílio Goldner está em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Alguma movimentação nova por aí, Maurílio? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. A mesma movimentação, a concentração de manifestante também é a mesma, não aumentou nem diminuiu. Neste momento, quem faz o discurso é o presidente da CUT e ele fala justamente, critica essa postura, essa decisão do juiz Sérgio Moro e defende novamente o presidente Lula, que está lá dentro do sindicato, reunido com a cúpula, reunido com manifestantes e também simpatizantes para definir os próximos passos e, como você disse, o que ele vai fazer nessas próximas horas que se tornam definitivas. Adriana. Agora, portanto, faltando 3 horas para esgotar o prazo que foi dado pelo juiz Sérgio Moro para que o ex-presidente Lula se entregue. Lula, que é condenado num primeiro processo, naquele caso do triplex do Guarujá, condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, mas a defesa dele considera que o prazo para recurso não foi respeitado. Agora, do ABC Paulista, então, a gente vai agora direto para a sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, onde está a repórter Ingrid Gribel. Atualiza suas informações para a gente, por favor, Ingrid. Pois é, Adriana, se o ex-presidente não se entregar nas próximas 3 horas, agentes da Polícia Federal poderão efetuar a prisão lá na sede do sindicato no ABC. Mas alguns delegados da PF avaliam que essa seria uma situação arriscada, poderia colocar em risco a vida das pessoas que estão ali no local. Por isso, portanto, a dúvida permanece. O ex-presidente pode se entregar aqui na sede da PF, na zona oeste de São Paulo, ou ainda numa unidade da Polícia Federal que fica dentro do aeroporto em Congonhas, na Zona Sul. Até agora, nenhum advogado do ex-presidente fez contato com a Superintendência da Polícia Federal para manifestar de que forma ele se apresentaria à Justiça, de que forma ele seguiria para Curitiba, já que ele já avisou pela manhã que não deve ir direto para Paraná. Adriana? Obrigada, Ingrid, que nos informa, então, do temor da Polícia Federal, caso seja necessário prender Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, o que isso poderia resultar. Esse é também o temor dos advogados. Eu falava com um integrante da equipe que diz que teme uma guerra, porque as pessoas se concentram em frente ao sindicato. Se houver a decisão política de resistir, como a polícia vai invadir o prédio e retirar Lula preso lá de dentro? Isso poderia exaltar ainda mais os ânimos. A gente tem a informação de um confronto que nós mostramos ontem no Jornal da Record entre um militante favorável e outro contrário a Lula. Isso acabou provocando uma pessoa ficou ferida. A gente tem informações de início de confusão e de jornalistas hostilizados ao redor do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. Então, o temor da Polícia Federal é também o temor da defesa, que, como eu informei, está dentro do sindicato, conversando com Lula, defendendo que ele se entregue no limite do horário estipulado. Agora vamos para Curitiba para saber como está a movimentação lá. O repórter Mark Souza também atualiza as informações direto de Curitiba. Mark, por favor. Adriana, por aqui a situação é mais tranquila, viu? Alguns manifestantes
contra o ex-presidente Lula começaram a chegar agora. Eles estão se concentrando aqui bem na portaria da Polícia Federal em Curitiba, mas a movimentação maior mesmo é da imprensa, inclusive internacional, que está aqui aguardando a chegada do ex-presidente Lula. Lembrando que a Polícia Federal de Curitiba ainda não tem qualquer plano B. Os delegados aguardam e esperam que o ex-presidente se entregue até às 5 horas da tarde, horário determinado pelo juiz Sérgio Moro. Importante destacar também, Adriana, que os delegados até agora não receberam nenhum tipo de contato oficial da defesa de Lula para negociar essa entrega. Pelo menos os delegados aqui de Curitiba até agora não foram contactados pela defesa de Lula para negociar essa possível entrega do ex-presidente. Obrigada, Mark, que mostrou para a gente aí a movimentação de jornalistas em frente à Polícia Federal, não só jornalistas brasileiros, mas também da imprensa internacional. Eu quero destacar para vocês agora uma dessas repercussões, que é do editorial do Financial Times, que hoje escreveu hoje o Financial Times: Lula tirou milhões de pessoas da pobreza, mas também comandou um dos governos mais corruptos da história, segundo ministros dele. A decisão de prender Lula é controversa, mas mostra que ninguém está acima da lei. Portanto, Lula foi o assunto do editorial do Financial Times. E agora vamos a Brasília, porque a gente vai acompanhar como é que está a situação jurídica do ex-presidente, que aguarda uma decisão do STJ sobre o pedido dos advogados para que ele fique livre até que os recursos na segunda instância sejam respeitados os prazos. Vamos falar com Yuri Ascar, que tem as informações para a gente. Yuri, por favor. Adriana, segue a expectativa de uma decisão do ministro Félix Fischer sobre o habeas corpus, lembrando que ele é o relator no Superior Tribunal de Justiça de todos os casos que envolvem a Lava Jato e que a 5ª turma do STJ já negou um recurso do ex-presidente Lula contra a condenação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas agora a expectativa da defesa é outra, porque os argumentos são específicos e diferentes. Não é mais um habeas corpus contra a condenação, e sim contra a execução da pena neste momento em que, segundo a defesa do ex-presidente Lula, ainda cabe recurso na segunda instância, ou seja, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então a defesa alega que o ex-presidente só poderia ser preso depois que todas as possibilidades de recursos fossem esgotadas junto ao TRF da 4ª Região. Adriana. Obrigada, Yuri Ascar, falando ao vivo de Brasília e explicando para a gente, esclarecendo a diferença desse habeas corpus de hoje com o anterior. Agora o que Lula pede, a defesa de Lula pede, é um prazo para que ele não seja preso, não seja levado à PF de Curitiba até que todos os recursos sejam julgados dentro do prazo da segunda instância. Agora faltam 3 horas e 4 minutos para que o prazo estipulado por Moro para Lula se entregar se esgote. E a grande pergunta que todo mundo está fazendo hoje é: o que acontece se o ex-presidente Lula não se entregar dentro desse prazo? Acompanhe na reportagem. O prédio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo foi o lugar escolhido por Lula para passar as últimas horas antes da prisão, com os filhos, amigos e dirigentes do partido. O ex-presidente faz reuniões, discute as opções que tem. Qual deve ser a decisão? Se apresentar ou esperar o mandado de prisão ser cumprido. O preso ele não tem obrigação de se entregar. Foi uma possibilidade que foi aberta para ele, até para a questão da dignidade do cargo que ele ocupou, então ele poderia se apresentar espontaneamente. Se o ex-presidente não seguir voluntariamente até a sede da Polícia Federal, até às 5 horas da tarde, passa a ser considerado foragido da Justiça e pode ser preso a qualquer momento. Existe a violabilidade do domicílio. Eu entendo que o sindicato é uma extensão deste, tá? Então, eles não poderão, em hipótese alguma, invadir no período noturno, né? O lar é inviolável por força da Constituição Federal. Eu acredito que a partir das 6 horas da manhã, de amanhã, eles o farão se o Lula estiver lá dentro. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado, pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso do triplex do Guarujá. No despacho que determinou a prisão do ex-presidente, o juiz Sérgio Moro ressaltou que os policiais não devem usar algemas e que Lula deve ficar em uma sala reservada por conta da dignidade do cargo ocupado. O espaço será vigiado 24 horas por dia. Lula vai ficar separado de outros presos, mas seguirá as mesmas regras: 2 horas diárias de banhos de sol e visitas só às quartas-feiras.
A sala que foi preparada para receber o ex-presidente era usada como dormitório por agentes da Polícia Federal em dias de operação. Ela fica embaixo do heliponto do prédio. São 15 metros quadrados, banheiro privativo e uma grade na parte interna. No sindicato, Lula está cercado de uma multidão que faz vigília em frente ao prédio. Como o imóvel é particular, os policiais só podem entrar entre as 6 da manhã e 6 da tarde. Se Lula não se apresentar, o mais provável é que ele seja preso no início da manhã de sábado. Caso os apoiadores do ex-presidente dificultem ou até impeçam a passagem dos policiais, pode haver punição. Se, na verdade, o Lula tiver como, por exemplo, alguns militantes do PT, alguns líderes, e esses estiverem oferecendo, eles deverão ser presos por resistência e favorecimento pessoal. A prisão de um ex-presidente da República é algo inédito na história brasileira. Para especialistas, até a justiça precisa entender o que melhor deve ser feito. Não existe uma jurisprudência ou algum método, alguma formalidade já definida do que deve ser feito num caso tão específico quanto esse. É um caso muito específico. Lula, em poucas horas, pode se tornar a primeira pessoa que já ocupou o cargo de presidente da República a ser condenado e preso por um caso da esfera penal. O jurista Miguel Reale Júnior deu uma declaração à imprensa agora há pouco, dizendo que caso Lula resista, desobedeça a ordem de prisão, ele vai cair na vala comum. Palavras do jurista Miguel Reale Júnior. Eu quero repercutir agora esse comentário e essa especulação que se faz sobre o que acontece com Lula caso ele resista e desobedeça a ordem de Moro, com a advogada criminalista Gabriela Vedova, que acompanha a gente aqui nessa cobertura, auxilia na nossa cobertura. O que acontece? Moro determinou ali naquela ordem de prisão expedida ontem, algumas foram chamadas regalias por algumas pessoas, mas na verdade ele justifica que, considerando a dignidade do cargo que o ex-presidente Lula ocupou, ele fez algumas concessões. A sala especial, banheiro privativo, essa sala vai ter mesa, cama, um segurança sempre na porta e que ele teria algumas regras um pouco diferenciadas, mas também seguiria as regras de alimentação, de visita, como os demais presos. Resistindo, não se entregando, cai nessa vala comum como se fosse um preso comum ou não há uma regra clara, uma norma clara para isso? Então, todas essas regalias que o juiz Moro colocou no mandado de prisão, na ordem de prisão, ele colocou segundo um critério dele. Não existe uma regra no sentido de que por o condenado ter ocupado o posto de presidente da República, aquelas regras devem ser observadas ou que, se ele não se entregar, consequentemente ele perde o direito a essas, aspas, regalias. Então, a gente tem que esperar e ver como a coisa vai desenrolar. Se o Moro considera que não se entregar no prazo que ele deu, consequentemente, serão revogados todos esses benefícios. Ele pode fazer uma revisão, ele pode Exato, alterar. Ele pode. Inclusive porque o que ele diz é, considerando o cargo ocupado, eu decido que ele deve ser preso numa condição especial. Mas ele não aponta, por exemplo, ele deve ser preso nessa condição em virtude dessa exigência legal, porque isso não existe. Então, quem considerou que o Moro, num primeiro momento, não era um criminoso comum, um condenado comum, mas um condenado especial, foi o juiz Moro. Agora resta ver se o Lula não se adequar à exigência dele no sentido de se entregar até as 17 horas, se ele continua considerando o ex-presidente como um condenado diferenciado ou se agora ele vai ser colocado nas mesmas condições que qualquer outra pessoa condenados. Sim, agora, teria sido talvez melhor opção esperar esse prazo de último embargo, ou pelo menos de mais um recurso até a semana que vem e tratá-lo diretamente como um condenado comum, expedindo a prisão e mandando prender, em vez de dar esse prazo, na sua opinião? Olha, na minha opinião, o ideal é que todas as pessoas sejam tratadas em igualdade de condições, enquanto iguais. Na hora de recorrer e na hora de prender. Exato. Se existe uma previsão específica que diferencia uma pessoa da outra em virtude do cargo, como, por exemplo, é a previsão do foro por prerrogativa, então a lei determina que um grupo de pessoas seja tratado de forma diferente. Se a lei não faz essa exigência, eu não vejo por que a opinião de alguém deva impor essa diferenciação. A possibilidade de prisão em São Paulo, de ele ser transferido da sede da Polícia Federal em Curitiba para São Paulo, existe. Caso ele venha a se entregar ou a ser preso e solicitar esse benefício. De cumprir a pena mais perto dos familiares, inclusive essa é a previsão da Lei de Execução Penal, de que os presos, desde que possível, cumpram a pena mais perto de onde os familiares estão, inclusive para que o vínculo social não seja absolutamente rompido, porque uma das funções da pena é a ressocialização. Embora a gente não verifique isso na prática, na teoria, uma das funções
da pena é essa de ressocialização. Não faz sentido a gente pensar em ressocialização se a gente tira o preso ou afasta o preso do convívio com as pessoas que permanecem em liberdade. Tá ótimo, muito obrigada, Gabriela. Enquanto eu falo com a Gabriela aqui, eu fico sempre olhando aqui para ver se chega alguma informação nova, porque nós estamos conectados a Brasília, a Curitiba, no ABC Paulista, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, sempre conectados com todos os nossos repórteres que estão lá, com as nossas fontes, para trazer a qualquer momento uma atualização sobre esse caso. Agora, faltam 3 horas para que Lula tenha o prazo esgotado para se entregar. Caso contrário, pode ser preso. Então, nós voltamos a qualquer momento ao longo da programação com as novidades, com as atualizações para vocês. A cobertura completa você vai acompanhar logo mais no Jornal da Record. Fique agora com a sua programação local. Nós continuamos com o Balanço Geral. Nesta sexta-feira, você viu imagens aéreas ali, Sindicato dos Metalúrgicos, ABC Paulista. Lá está o Maurílio Goldner, nossa equipe de reportagem preparada, nosso helicóptero sobrevoando a região, a Adriana Araújo comandando o plantão do jornalismo da Record. Todas as informações para você.